Bom, pessoal, tudo bem? Vamos continuar, então, hoje debatendo o tema de estratégias empresariais, estratégias de negócios, planejamento, visão estratégica e cenários, né? Um debate super importante. Eu vou compartilhar, então, a tela aqui para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo. Então, compartilhando a tela. Então, gente, a primeira coisa que eu coloquei aqui para a gente ver é exatamente a diferença, né? Como a gente está debatendo muito aqui, a diferença entre planejamento estratégico privado e público, eu coloquei uma tabela que compara essas duas coisas, né? Então, não tem, assim, muito mistério, mas tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, eu vou marcar aqui, vou pegar caneta marca-texto. Em relação à visão, né? O planejamento numa empresa privada, a visão é baseada na missão, na análise do ambiente, interno, externo, né? Ameaças, oportunidades, na coerência com as próprias possibilidades, enquanto no setor público, a visão está associada à política, né? Diretriz de governo, né? E as limitações dadas pelos marcos regulatórios, pelo marco legal, pela Constituição, enfim, quando se trata, por exemplo, de um governo nacional, né? Então, ela é ampla, não específica. O objetivo do setor privado é realizar lucro, ter lucro, né? E do governo é servir o público. E eu questionei aqui nessa tabela, porque em relação à forma de atuação, para o setor privado se colocou eficiência, né? E para o governo colocou assim, não precisa ser eficiente. Eu discordo, acho que hoje o governo tem que ser eficiente. A questão é que a eficiência no governo, ela tem que ser combinada com a equidade, né? Muitas vezes o governo tem que abrir mão da eficiência para garantir a equidade, né? O atendimento mínimo de condições, por exemplo, de programas sociais para manter a sobrevivência de determinados públicos vulneráveis ou minorias em situação de risco, né? E que nem sempre os critérios de mercado são aplicáveis nessas situações extremas, né? As pessoas não têm solvência, não têm recursos financeiros para poder garantir a aquisição desses serviços. Aí o papel do governo, e é para isso que existe o governo, que todos pagamos impostos para garantir esses serviços, e isso é diferente do setor privado, né? Então, essa é uma questão interessante, né, das diferenças. Mas existem muitas semelhanças, né? As origens do pensamento estratégico no sistema privado, elas vêm de muitos anos atrás, né? Dos anos 60, dos anos 50, as grandes corporações, aqui eu coloquei duas, a Ford e a General Motors, com a figura histórica do Alfred Sloan, né? Foi um grande estrategista, e também sempre teve uma influência militar, né, do pensamento estratégico militar. Os militares, pela sua própria atividade, né, pela essência da atividade militar, que é fazer a guerra em última instância, né, mesmo atividades de defesa, trabalham muito com esse conceito de estratégia, de análise de atores, de montagem de cenários, de monitoramento estratégico, né? Então, nós tivemos aqui o modelo de Harvard, nos anos 60, o modelo também depois ficou conhecido como SWOT, que é um modelo super importante. As unidades estratégicas de negócio do Ansoff e do Steiner. Até hoje a gente usa conceitos que vêm das unidades estratégicas de negócio. Modelos de competência organizacionais. Nos anos 80, o Hummel e o Prahalad, e junto com o Porter, o Mintzberg e o Peter Senge, com a inteligência emocional, descobriram e criaram novas abordagens, explorando dimensões que antes eram ocultas ou não administradas pelo foco da atenção da literatura, né? E grandes consultorias contribuíram para isso, né? A matriz de portfólio da McKinsey, o próprio Balance Scorecard, que surgiu de uma consultoria e depois foi protagonizado pelo Norton e pelo Kaplan, né? É um planejamento geral empresarial que surge com essa tradição mais top-down, com foco no longo prazo,
executado por grandes empresas, né? Muito usado para novos mercados, para enfrentar a concorrência, em situações de ameaça tecnológica, né, que destrói as barreiras de entrada em mercados. E exatamente nos anos 50 e 60 houve grandes ondas de renovação tecnológica, né, especialmente na área de informática, né, que provocaram mudanças de posicionamento de mercado. E aqui, então, a gente tem uma escadinha com a evolução das escolas. Na primeira linha, o ano, 1950, 1960, 70, 80, 90 e anos 2000, e a gente vê, então, as teorias predominantes, né? Na literatura, na academia, nas grandes consultorias, né? Então, começando aqui dos anos 50, curva de aprendizado, depois vem o modelo SWOT, depois vem análise de portfólio, depois vem a estrutura das 5 forças competitivas do Porter, nos anos 90, a ideia de cadeia de valor, que até hoje a gente usa para identificar quais são os elos mais estratégicos nos processos de produção de serviços e de bens das empresas e das organizações em geral, inclusive no setor público, né? Depois as dinâmicas competitivas e cooperativas, enfim. As escolas, elas se sucedem, mas elas sempre resultam numa espécie de aprimoramento do que vem antes. Eu costumo dizer que quando a gente pensa estratégia, metodologia, instrumentos, ferramentas, não existe uma teoria correta e uma teoria errada. Existe a teoria que dá certo, que funciona. Então, ela depende muito de uma análise situacional, de onde ela é aplicada, como ela é aplicada, o tipo de adaptação que se faz para aplicar, as circunstâncias de aplicação dessa teoria, né? O que é o planejamento tradicional, convencional, que o Mintzberg critica tanto, que a gente procura evoluir e, a partir dele, ter uma visão mais sofisticada, mais elaborada? Isso vale tanto para o setor privado quanto para o setor público. Numa visão convencional, só há um sujeito e só há um objeto. É uma visão unidirecional, uma visão monotemática, uma visão que não admite pluralidade. Há uma explicação verdadeira, e se ela é verdadeira, é objetiva. Portanto, eu não tenho nem condições de admitir divergências em relação a uma visão que se pretende dominante. Explicar é descobrir as leis que regem um sistema. Então, do ponto de vista mais teórico, é um tipo de visão de mundo, de abordagem, que acha que a sociedade, em geral, é regida por leis, né? Leis que permitem que eu preveja o comportamento das pessoas, dos grupos, das empresas, dos governos. O poder não é um recurso escasso, ainda mais se eu sou de uma empresa que tem posição dominante no mercado, né? Uma empresa monopolista, por exemplo, ou uma posição governamental. É uma ideia de que não há uma resistência criativa dos outros atores, das outras organizações, das outras instituições, que eu posso dominar a realidade com facilidade. É possível predizer o futuro, calcular as probabilidades de êxito e risco, né? Já que eu entendo e eu acho que a sociedade é regida por leis, basta saber como elas funcionam para poder fazer os cálculos sobre o futuro. E os problemas, em geral, que as empresas e os governos enfrentam, eles são bem estruturados. Ou seja, são problemas fáceis de entender, fáceis de elaborar, de trabalhar, né? Na verdade, para entender como essa visão é falsa, limitada e restringe nosso alcance, nós temos que trabalhar com a ideia de sistemas sociais, né? E aqui eu vou abrir um capítulo, uma parte na nossa reflexão, para trabalhar 3 tipos de sistemas sociais em relação à governabilidade, né? Existem basicamente sistemas que são determinísticos e estocásticos. E que diabos é isso? Que sistemas são esses, né? Sistemas que só seguem leis, têm um passado só, têm um futuro, um só futuro. A predição é possível, por exemplo, um mecanismo de um relógio, né? Um relógio que a gente conhece. E tem um mecanismo conhecido, tem regras conhecidas, isso não muda, eu posso prever o seu funcionamento. Seguem leis probabilísticas, eu consigo calcular com precisão as probabilidades, as possibilidades são conhecidas e enumeráveis, eu sei tudo o que pode acontecer, por exemplo, um jogo de futebol, né?
em relação a um determinado time? Pode ganhar, empatar ou perder. Não existe outra possibilidade além dessas três. É possível a predição e o cálculo de probabilidade. Enfim, são sistemas que compõem a realidade social. O dia a dia, a realidade do trabalho, dos governos, das empresas, da concorrência, do funcionamento dos mercados, mas eles não são sistemas dominantes, né? Eles não são jogos dominantes. O que predominam são sistemas complexos e não determinísticos. Que sistemas são esses? A incerteza é dura, né? Essa expressão quer dizer que a incerteza é permanente, a incerteza é crescente, a incerteza é determinante. Não é possível fazer uma previsão qualitativa. As possibilidades não são todas enumeráveis ou sequer imagináveis. Eu não consigo imaginar tudo o que pode acontecer no futuro, por exemplo, em relação ao mercado de 5G, ao mercado de TI, à situação de determinado país. Existem N possibilidades abertas num futuro complexo e imprevisível. A predição é nula e a capacidade de previsão é muito baixa. O futuro é incerto e nebuloso, né? Tem até uma expressão que a gente chama de VUCA, né? Volatilidade, incerteza. Geram problemas quase ou não estruturados. Esses problemas é que são os objetos, a parte inicial, o ponto de partida do pensamento estratégico, que em inglês a gente chama de tricky problems, né? Problemas complexos, problemas realmente difíceis de resolver. Sistemas sociais, mercados competitivos, regulação, inovação tecnológica, um novo modelo de negócio, uma previsão de demanda, mudanças culturais, hábitos de consumo, tudo isso está relacionado a problemas não determinísticos e em sistemas complexos, né? Esse diagrama, ele exemplifica esses conceitos. No sistema determinístico, eu tenho uma situação de previsão linear. No sistema estocástico, eu tenho várias possibilidades, mas eu consigo prever as possibilidades. No sistema de incerteza quantitativa, eu consigo prever todas as possibilidades, mas eu não consigo prever a proporção entre elas. E no sistema de incerteza dura, que são os tricky problems, os problemas complexos, eu não consigo fazer previsões qualitativas, inclusive. Não só quantitativas, mas qualitativas. Aqui a mesma digressão através de uma outra forma de representação, né? Hoje, o futuro, o tempo incerto, várias possibilidades. No modelo de incerteza dura, várias possibilidades. Então, os quatro modelos: determinista puro, estocástico, incerteza quantitativa e incerteza dura. Nesses de incerteza dura, os problemas são quase estruturados, ou seja, os problemas eles são difusos. Essa é a palavra. Eles têm causas difusas. Vejam a definição. Somente algumas possibilidades podem ser enumeradas e não é possível atribuir nenhuma probabilidade objetiva. Então, no modelo 1, eu posso predizer com exatidão. No modelo 2, eu posso predizer com probabilidades. No modelo 3, eu posso fazer previsões quantitativas. E no modelo 4, finalmente, eu não posso conhecer o futuro, mas posso planejar com cenários e planos para enfrentá-los. Então, a cenarização, a ideia de cenários, ela surge exatamente da compreensão de que a realidade dos mercados e a realidade dos governos, ela está sujeita a problemas de natureza quase estruturada, complexa, que submetem a um quadro de incerteza permanente. E para fazer a discussão de estratégia empresarial, é necessariamente importante saber uma discussão e fazer uma reflexão sobre que tipo de Estado e de relação Estado-sociedade está emoldurando, né? Está determinando o contexto em que essas estratégias se desenvolvem, acontecem, são implementadas. E aí a gente tem três configurações básicas. Tem a configuração do Estado mínimo, onde as ações do Estado perturbam o funcionamento do mercado, o indivíduo usa melhor os recursos que o governo, o Estado é um mal necessário e sempre é um mal gerente, não há ideologia, só ciências, a ideia do Estado proprietário,
a dimensão individual é relativa diante da dimensão coletiva, que sempre prepondera, né? A propriedade privada é fonte de toda desigualdade, a liberdade coletiva é a liberdade de agir do Estado, controlado por grupos autolegitimados, o mercado não garante o crescimento nem a igualdade, a planificação é um valor absoluto e total, a propriedade coletiva é a base da supressão de partidos, ideologias e opositores. Então, essas duas visões são duas visões bem extremas, né? Uma visão bem pró-mercado e outra bem pró-Estado. E tem uma visão intermediária, que é uma visão mais sofisticada, na minha opinião, mais avançada, que é uma mediação entre as duas, que é uma espécie de Estado coordenador ou Estado regulador, onde o Estado há um equilíbrio entre indivíduo e coletivo, o coletivo é precário e precisa ser tutelado, promove mudanças propostas pela maioria até o limite da ruptura do equilíbrio social, porque nem sempre as decisões da maioria são decisões que levam à equidade, tem que ter um poder moderador. O mercado não pode ser abolido, nem adotado como solução absoluta. O mercado funciona na maioria das vezes, mas quando ele não funciona, o Estado tem que regular e tem que garantir parâmetros mínimos de equilíbrio, né, de regulação. O planejamento corrige, então, nesses casos, as disfunções do mercado, o equilíbrio entre o mundo da renda e o mundo do poder, que nem sempre é ajustado. A estabilidade do sistema vai depender sempre do equilíbrio e do contrapeso entre o poder político e o poder econômico. Essas duas grandes dimensões, essas duas grandes vertentes, que num estado de natureza regulatória ou coordenadora, ditam as normas, digamos assim, de convivência social, né? O Estado é um regulador, então. Ele é visto como algo indispensável, porém imperfeito, né? Como a própria democracia, que tem que ser constantemente aperfeiçoada. Então, a estratégia empresarial ou a estratégia governamental, num estado do tipo coordenador ou regulador, ela é fundamental do ponto de vista da competitividade das empresas e do ponto de vista da eficiência dos governos, né? E aí é importante dizer que os sistemas que só são baseados na hierarquia, ou seja, no comando top-down, que não são mais colaborativos e não são mais cooperativos, não conduzem mais a um consenso, eles são instáveis, né? Eles não têm uma estabilidade de longo prazo. Há teorias, há modelos, há teses que já comprovaram isso, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público. Pressupostos para o planejamento. Então, nessa nova visão de um Estado mais regulador, mediador de conflitos, com uma visão mais avançada. Reconhecer a existência de outros, né? Eu não estou sozinho, minha empresa não está sozinha, meu governo não está sozinho, tem outros players, outras instituições, outras organizações, outros atores. Eu preciso explicar e entender a realidade, conhecer aqueles problemas complexos, considerando que outras instituições também têm as suas explicações e os seus problemas, e eu tenho que considerar a visão do outro para compor, construir minha própria visão. O planejamento estratégico, por melhor que ele seja, a estratégia, por melhor que ela seja, ela nunca vai deixar de ser uma aposta, que eu posso perder, eu posso ganhar, eu posso me manter estável, numa situação de equilíbrio, e essa noção de aposta traz a noção de risco, de gerenciamento de risco. Eu tenho que dispor de métodos flexíveis para lidar com a incerteza, então protocolos que me permitam sempre mitigar riscos, ter planos B, ter sistemas de redundância, ter alternativas, trabalhar com problemas, planejar estrategicamente, pensar estrategicamente, é saber identificar, analisar problemas, saber as suas causas. Muito mais do que traçar objetivos, metas, ou desenhar bons projetos, pensar estrategicamente é saber identificar quais são os problemas reais e quais são as causas reais dos problemas reais. E aqui eu trago a frase absolutamente importante para a nossa reflexão do Arie de Geus, né? O Arie de Geus, ele foi comandante durante muitos anos do grupo de estratégia da Shell, foi um visionário, um dos caras, inclusive, que previu os grandes choques do petróleo, né? E ele dizia o seguinte: o propósito real do planejamento efetivo não é fazer planos.
Vejam que contraintuitivo. O objetivo do planejamento não é fazer planos, mas é mudar os modelos mentais dos tomadores de decisão. Então, o processo de planejamento, o processo de pensar a estratégia, é tão importante quanto é o seu resultado. O plano não termina quando se produz um relatório, um PDF, um documento, e aquele documento é distribuído. Pelo contrário, o processo de planejamento, de execução da estratégia está apenas começando. O planejamento estratégico mais moderno, ele é intensivo em gestão. Tanto que os momentos de gestão e os momentos de elaboração estratégica praticamente se confundem, se misturam. É muito difícil separar a operação da formulação, o pensar do agir, né? Governa quem planeja, planeja quem governa. São momentos que estão indissociados. Então, o Ari de Geus trabalhou com o Robert Schweitzer, o Peter Wack, são grandes estrategistas e elaboradores de cenário. E aqui eu tenho, então, as etapas do planejamento e da implementação como etapas contínuas, né? Avaliação de estratégias vigentes, avaliação do ambiente, o estabelecimento do perfil estratégico, a quantificação de objetivos, a finalização do plano, a divulgação, a preparação da organização para implementação do plano, a integração do plano tático, né, já que o tático ele realiza o estratégico, tático operacional, e o monitoramento que vai retroalimentar a avaliação da estratégia. Na verdade, esse é um esquema clássico, né? Ele não existe de forma perfeita na realidade. O que existe é uma combinação disso tudo. A avaliação da estratégia vigente, vou passar rápido, porque é a avaliação do sucesso ou não da operação da empresa ou da instituição em relação a seu posicionamento no mercado, né? A relação com seus fornecedores, a seu posicionamento de vendas, a seu posicionamento com os clientes, a seu posicionamento em relação à concorrência, né? A possibilidade de entrada de outras empresas, a avaliação de parcerias, enfim. Duas atividades, análise externa dos mercados e análise interna da situação da empresa. Na análise situacional, que é uma análise muito interessante, indispensável para quem quer avançar na estratégia, eu recomendo sempre identificar a contribuição desse pensador, economista e pensador chileno, já falecido há muitos anos, há mais de 20 anos, chamado Carlos Matos. O Matos ele traz uma análise muito voltada para o setor público, para o governo, mas que cai como uma luva para o setor empresarial também. E ele tem uma categoria de análise chamada análise situacional. Por que situacional? Porque ele diz exatamente que a capacidade do estrategista é identificar situações críticas e, dentro dessas situações, os problemas e oportunidades que vão definir a estratégia. Sem essa capacidade de análise situacional, toda estratégia está fadada ao fracasso. Você pode até construir uma estratégia correta e um projeto perfeito, só que na direção equivocada. É o que diz aquele ditado: eu vou dar um passo perfeito na direção errada. Então, o que é análise situacional, segundo o Matos? É um olhar que vê mais de uma perspectiva, ou seja, traz uma visão mais plural, né? É a elaboração de um juízo, né? O que é juízo? O juízo é uma análise de valor. É um julgamento que a gente faz sobre determinada situação na realidade, que compreende outros argumentos. É a necessidade de consciência das próprias limitações, ou seja, saber que eu tenho um universo cognitivo limitado, que eu tenho um vocabulário limitado, ter consciência disso, né, e buscar superar isso o tempo todo. É limitada por compromissos emocionais, existem bloqueios emocionais, que muitos, então, operam até no inconsciente, que a gente não sabe, para entender uma situação problemática nos governos ou dentro de uma empresa, por exemplo, um problema sucessório, uma disputa de mercado, o lançamento de um produto, uma estratégia de vendas, a realocação de um ponto de venda,
né? Um problema logístico, um problema de marketing. Apreciação que processa a informação, que avalia o jogo, que declara um propósito e se diferencia das demais organizações. Então, a gente explica para mudar, né? Toda declaração é dita por alguém, a partir de uma posição, com um propósito. Toda explicação é situacional. Isso aqui tem muita relação com aquela frase que a gente usa até de forma metafórica, né? Simbólica, dizendo que todo ponto de vista, na verdade, é a vista de um ponto, né? Então, o Matos alerta para que o estrategista sempre tenha uma visão lateral apurada, considerando a posição de outras empresas, outras instituições, as estratégias dos concorrentes, as estratégias dos parceiros, dos aliados, dos fornecedores, dos clientes. A explicação sempre focaliza um ponto diferente do resto. Sempre tem texto e tem o contexto. E para que a gente entenda o texto, é necessário entender o contexto. Senão a gente faz o quê? Faz uma leitura descontextualizada. Só discutimos a realidade para as quais possuímos conceitos ou vocabulários. Operamos através de mapas cognitivos. Então é importante para o estrategista saber quais são os limites dos seus mapas cognitivos, até onde ele pode ir. E está preocupado constantemente em melhorar o seu mapa cognitivo, melhorar a sua compreensão da realidade. E existe um problema que afeta a análise situacional, que é a cegueira situacional, né? Parecido com os pontos cegos lá da teoria U, né? A cegueira situacional são limites, vieses, né? A teoria da economia comportamental chama de vieses, né? Vieses cognitivos que impedem a gente conhecer a realidade como ela de fato se apresenta. O Humberto Maturana, que é um biólogo cultural chileno, né, ainda está vivo, embora bastante idoso, tem uma grande contribuição à cultura e à teoria do conhecimento. Ele criou o conceito de autopoiesis, né, que é muito próximo do conceito de resiliência. Ele diz o seguinte: uma explicação é uma resposta a uma pergunta, que é aceita como uma reformulação da experiência de acordo com certos critérios. Então, quem explica alguma coisa, quem explica alguma coisa, quer dizer, quem entende um problema, está, na verdade, construindo uma resposta a uma pergunta imaginária. É essa pergunta imaginária que a gente precisa saber fazer. Nenhuma resposta pode ser uma explicação em si mesma. É a pessoa, o receptor que decide. Então, toda a explicação, toda a assimilação de uma explicação, todo o processamento, toda a metabolização de uma leitura da realidade depende do mensageiro dessa ideia, né? Depende de quem está recepcionando essa ideia. Essa frase nos alerta para a ideia de que tudo é relativo, tudo é subjetivo, né? Existem tantas respostas certas quanto o número de critérios para aceitá-las. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma elaboração estratégica, traçando a estratégia de uma empresa, em relação à escolha de um problema ou à escolha de uma opção estratégica, no mapa estratégico, no BSC, é preciso se perguntar qual é o critério que está sendo adotado para essa alternativa ser escolhida e não a outra. Porque nem sempre os critérios ficam claros. Às vezes pode ser um critério financeiro, de caixa, de fluxo de caixa. Muitas vezes pode estar relacionado a um valor estratégico, à missão da empresa, né? Ou a uma reação à concorrência. As explicações científicas não se referem à verdade, mas configuram um domínio da verdade. Então, nem sempre a ciência consegue explicar tudo, né? Etapas do planejamento estratégico. Então, aqui é um exercício que eu trouxe, basicamente para dialogar um pouco com nossos vieses cognitivos, né? Nossos problemas de percepção. Se eu perguntar para vocês quantos cubos a gente vê aqui, né? Então, a gente pode contar, né? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. A forma como o desenho está configurado causa uma certa inconformidade, né? Um certo mal-estar cognitivo, né?
Porque, dependendo do conceito de cubo, o número de cubos vai ser diferente, né? Se eu adoto o cubo como a figura aqui, eu vou ter um número. Se eu adoto como essa figura, eu vou ter outro. Essas figuras também nos trazem perturbações do ponto de vista visual, né? Por exemplo, como é que a gente explica esse quadro aqui, esse cubo? Ele tem um vértice aqui que se sobrepõe a uma haste, né? Isso, do ponto de vista lógico, é impossível. Esse diagrama de Escher, né, o pintor que sempre fez gravuras que propositadamente fazem a audiência refletir, porque saem do padrão normal, né? As pessoas estão na varanda, aqui, né? Ou estão no terraço aqui, né? Parece que há um contínuo aqui de espaço que viola as leis da gravidade, né? Esses exemplos aqui são mais clássicos, né? As leituras são ambíguas, necessariamente, propositalmente ambíguas, né? Em relação ao que a gente pode ver nessa gravura. Se há uma senhora idosa, que o queixo dela, o colar, a boca, né? O nariz, ou se é uma moça olhando para a direita, né? Um perfil, dependendo da imagem cognitiva que a gente tem, a gente identifica a realidade de forma diferenciada. Aqui, por exemplo, se a gente tentar dizer as cores e não as palavras, então tentem se concentrar e falar só as cores, não leiam as palavras. É muito difícil, né? Porque isso cria um conflito no cérebro entre a parte direita e esquerda. O lado direito vai tentar dizer a cor, enquanto o lado esquerdo vai tentar ler a palavra. E é claro que o vermelho está em azul, o verde está em preto, o roxo está em vermelho, o amarelo está em azul, o vermelho está em verde, o laranja está em preto. Então, eu estou trazendo isso exatamente para dizer o seguinte: assim como esses desenhos são os problemas complexos, é a realidade, né? E a cegueira situacional, ela tem surgido quando a gente tem problemas de foco, né? Nossos interesses e nosso conhecimento nos fazem focar em alguns assuntos e não em outros. Muitas vezes a gente tem o viés da autoconfirmação. A gente busca dados na realidade que confirmam conclusões que a gente já tem sobre determinados assuntos, porque temos preconceito sobre isso. Isso é muito ruim para o pensamento estratégico, né? Que tem que ser mais criativo, mais inovador. Problemas de compreensão, né? Eu não tenho conhecimento, às vezes, capacidade técnica, por isso que os grupos de estratégia empresarial têm que ser multiprofissionais, têm que ser multifuncionais, trazendo profissionais de várias áreas, né? Problemas de referência, é difícil entender o ponto de vista alheio, porque a gente sempre tem um problema de disputa, né? Um problema de ego institucional, preconceitos étnicos, raciais, religiosos, culturais, políticos, cognitivos, né? Vários tipos de preconceitos. Foco temporal, o que está no tempo distante, geralmente tende a criar ilusão e uma fantasia de que não vai me afetar, e por isso a taxa de preocupação é baixa, né? Tem um desconto psicológico no tempo. Problemas no futuro sempre parecem menores, e isso cria, às vezes, um viés tremendo que provoca um erro muito grande de estratégia. Compromisso emocional, raciocinar com base em réplicas mecânicas. Se deu certo naquela empresa, vai dar certo na minha. Se deu certo naquele país, vai dar certo aqui no Brasil. Não é assim, né? A gente tem que colocar as teorias no contexto, na realidade. Muitas vezes confundir as importâncias com as urgências. A vida de um gestor, de um executivo, é feita de urgências e poucas importâncias. As importâncias, elas muitas vezes são silenciosas e não disputam espaço na agenda, tomada pelas urgências do dia a dia. Quem explica, né? Perguntas para evitar a cegueira situacional. Quem que está explicando esse problema? A partir de que posição ele explica? Quais são as referências que ele assume? Quantas explicações são necessárias? De quantos pontos de vista diferentes são necessárias para que eu construa a minha própria explicação autêntica, verdadeira, necessária, suficiente? Qual é o foco de atenção? O diagnóstico tradicional, muitas vezes, né, do planejamento convencional, ele se diz neutro, impessoal, né? É frio, ele é impotente para explicar a realidade.
O estudo do outro, então, gente, é uma espécie de síntese de estudo, ele é fundamental. Análise estratégica no pensamento estratégico é fundamental. Quer dizer, saber profundamente como é que se comporta não só a nossa cadeia de fornecedores e clientes, mas a nossa concorrência, é uma peça essencial de qualquer boa estratégia. Então, a explicação situacional, ela tem vários princípios, né? São todos, diria eu, baseados no bom senso e na intuição. Os fatos não falam, os meus interesses é que falam pelos fatos. O ator explica para agir. Quer dizer, a gente explica uma situação querendo fazer alguma coisa, querendo fazer um objetivo. O campo de uma pessoa ou de uma organização é o mundo restrito de suas práticas cotidianas. A realidade explicada compreende a explicação do outro. O outro é parte do que eu devo explicar. Toda informação é carregada de interesses e subjetividade. Não tem posição neutra. Mesmo aqueles que se dizem neutros, né? Eles acabam reforçando uma posição que já é dominante, ou já tem um ponto de partida hegemônico. Descrever não é explicar. Explicar não é só distinguir, mas avaliar, julgar, emitir juízo, apreciar, qualificar causas e efeitos. E uma explicação total não existe, né? Assim que não existe a verdade absoluta sobre determinado problema, não existe uma explicação total sobre determinado assunto. Existem só aproximações sucessivas. E a gente sempre está submetido ao problema da ansiedade da informação, né? Trouxe aqui uma reflexão do Richard Wurman. O que é essa ansiedade de informação? Ela diz o seguinte, olha, a gente é tão bombardeado, assolado por informações no mundo diário, né? Pensem quantos WhatsApp, mensagens de Twitter, LinkedIn, Facebook, redes sociais, e-mails, vocês leem por dia, e essas informações, elas não são absorvidas em paralelo, elas são sequenciais. Essa superinformação sistemática, não selecionada, ela acaba gerando um processo de congestionamento, né, de fadiga de neurônios, de sobrecarga na rede. Muita gente, inclusive, numa situação extrema, acaba somatizando isso. Sonolência, perda de memória, dificuldade de desligar, perda de concentração, mistura de informações desconexas. Isso, para quem tem habilidades, ou para quem tem a função e o dever de pensar estrategicamente, de formular uma estratégia empresarial e governamental, é muito perigoso, né? Como consequência, vem a frustração com a habilidade para manejar um volume de informações que recebe, uma decepção com a qualidade do que acessa, uma sensação de saber pouco e quase sempre com atraso, o que gera uma ansiedade de informação. Não é à toa que os grandes softwares que selecionam, identificam e organizam a informação são aqueles que mais ganham valor no mercado, né? Porque essa função passou a ser um grande problema, o gerenciamento da quantidade de informações hoje no mundo moderno. Então, é importante selecionar problemas. Como é que a gente seleciona problemas? A gente explica a realidade buscando sempre problemas. E o problema vai ser o resultado combinado de algo que provoca insatisfação, mais a reflexão que eu faço sobre isso, para que o problema seja explicitado, conformado. E aí eu tenho que ter vários critérios. O problema tem que ter valor para mim, né? Enquanto empresa, enquanto instituição. Eu tenho que ter capacidade de enfrentá-lo. Não adianta, por exemplo, uma empresa que produz produtos agrícolas, que atua no mercado agrícola, no agronegócio, declarar como problema o excesso de chuvas. Sobre o excesso de chuvas, eu não tenho o que fazer, é um dado da paisagem, da realidade, né? Talvez o problema seja fragilidade ou ausência de um sistema de proteção contra o excesso de chuvas, ou de controle das irrigações, ou de controle da erosão do solo, né, e assim por diante. Vontade, a diligência da alta direção, o custo da postergação tem que estar claro aqui, a ideia de custo de oportunidade, recursos exigidos. Normalmente, a maioria dos problemas declarados por uma organização tem nexos causais entre si, né? Então, quando a gente participa ou organiza um seminário de gestão estratégica e pede para os participantes relacionarem os 10 maiores problemas da organização, da instituição, e escolhe um entre os 10 ou entre os 100, a gente vai ver que todos os outros que não foram escolhidos acabam voltando naquilo que a gente chama de árvore do problema. O que é a árvore do problema? É um recurso didático,
pedagógico, gráfico, feito de forma simplificada, onde a gente coloca o problema no centro, as causas do problema como se fossem raízes e as consequências como se fossem os galhos. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem singelo, né? Níveis insuficientes de produção de peixes de água doce para consumo. Quais são as grandes causas? Insuficiência de produção de alevinos, baixa produtividade dos criatórios e altos níveis de perdas da pós-produção. As perdas de pós-produção estão causadas por tecnologia de processamento inadequada, que, por sua vez, é causada pela falta de conhecimento e incentivos inadequados, e pela infraestrutura de marketing inadequada. E a baixa produtividade está sendo causada pelas práticas inadequadas de manejo. Então, a gente vê que tanto as práticas de manejo inadequadas quanto a tecnologia têm como grande causa comum a falta de capital humano, de capacidade técnica. A grande vantagem de fazer uma árvore de um problema complexo, quase estruturado, é identificar essas cadeias causais e, entre as várias causas, identificar quais são as mais críticas, os nós críticos, e descrevê-los, porque, em tese, se nós desatarmos esses nós críticos, nós atingimos e impactamos os problemas. E o nosso senso comum, no nosso dia a dia, nós acabamos confundindo causa com sintoma, efeito com sintoma, com consequência, com causa. Por isso que é importante fazer a árvore do problema para separar o que é efeito do que é causa. Porque toda a estratégia da instituição, da organização, da empresa ou do governo, ela deve ser montada objetivando superar as causas mais críticas do problema, certo? Há outros exemplos, né? Problema na desmotivação dos funcionários. Então, aqui, em vez de formato de árvore, ele está deitado. Nós temos aqui os sintomas do problema, VDP chama-se vetor de descrição do problema. Então, quais são os sintomas que me fazem chegar a essa conclusão, que os funcionários da minha organização estão desmotivados? Alto índice de afastamentos, funcionários relatam descontentamentos, relatos de desentendimento, né? Discussões, brigas, alto índice de consultas ao psicólogo da empresa e as várias consequências. Falta de recursos tecnológicos para fazer o trabalho, equipes despreparadas, muita exigência por parte dos supervisores, falta de comunicação, problema do clima profissional desagradável, falta de tempo para execução das atividades, enfim, várias questões típicas da gestão de RH e de ambiente organizacional, né? E assim por diante, né? A eficácia de uma ação depende do quanto entendemos de um problema, né? Se a gente não entende de um problema, a gente vai montar uma estratégia até boa, bem feita, mas equivocada, vai desperdiçar recursos. Aí vem o estabelecimento do perfil estratégico. Então, o perfil estratégico nada mais é do que a direção a ser adotada, né? É a identificação a partir de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças que a gente faz no SWOT, as grandes diretrizes. Discussão e deliberação sobre os objetivos, formalização das decisões e fechamento, então, desse perfil estratégico. A quantificação dos objetivos tem que levar em conta dados, premissas, viabilidade desses objetivos, os impactos que eles vão provocar, as mudanças no ambiente, o controle e monitoramento de resultados, a base de análise, prever os resultados, fazer a demonstração financeira do impacto desses objetivos, também isso é muito importante, e avaliar a relação entre objetivos e resultados, né? Porque resultados é impacto no problema, o objetivo é o resultado da ação. O resultado do projeto é o meu objetivo, o resultado é o que o objetivo causa no problema. Então, o resultado é muito mais complexo, é muito mais amplo que o objetivo. O resultado depende sempre de condições que eu não controlo, que vêm do mundo externo, da conjuntura, da realidade. Por isso que a análise de impacto é muito mais difícil do que a análise de esforço, né? Indicador de impacto é muito mais complexo. Indicador de esforço é fácil, né? Quantas reuniões eu fiz, quantas casas eu construí, isso é indicador de esforço. O difícil é saber para que serviram essas reuniões. Elas aumentaram a eficiência, a produtividade? Isso é impacto. Ou essas casas melhoraram, diminuíram a mortalidade infantil, aumentaram a empregabilidade da população residente,
diminuíram a criminalidade na região, isso é indicador de impacto. Só que diminuir criminalidade não depende só de construção de casa, depende de vários outros fatores, policiamento, número de empregos, né? Então, vocês vejam que impacto e resultado é uma coisa, esforço, produto e eficiência é outra, né? A gente já falou disso. Estratégia corporativa, um exemplo de um livro bem interessante, depois eu vou colocar na referência. Aqui o debate sobre a implementação da estratégia, né, que é importante divulgar para a organização, preparar a instituição, os vários departamentos da empresa para assumir a estratégia adotada, né, fazer a integração do plano tático e o processo de monitoramento. Então, a implementação é sempre isso. Nas etapas do planejamento estratégico, assim, na visão, por exemplo, do Carlos Marcos, são os 4 momentos, né? Toda a gestão da estratégia tem esse momento inicial, onde eu tenho que explicar a realidade. Eu posso usar um SWOT, eu posso fazer uma árvore do problema, né? Esse é o momento do foi, do é e do tende a ser. Quer dizer, do foi o que é? O passado, as trajetórias, os padrões históricos. O é como é a realidade hoje. O tende a ser, qual é a tendência disso? O momento explicativo, ele traz os problemas, né? E a gente pode ter e deve ter indicadores sobre os problemas. Porque esses indicadores, ao longo da estratégia, vão me dizer se a estratégia está sendo efetiva ou não. Se o problema está sendo resolvido ou não. O momento normativo é o momento do deve ser. É o que eu vou fazer, né? São os projetos. Aqui que entra, por exemplo, toda a tecnologia do PMI, do Project Management Institute, né? Do PMBOK, que reúne todas as práticas mais acuradas, mais bem elaboradas e sofisticadas de elaboração de um bom projeto, né, com os processos e os normativos. Um momento estratégico, porque não basta explicar problema, não basta saber o que se tem que fazer, é preciso saber, é viável? É a relação entre o deve ser e o pode ser. Porque a empresa não está sozinha no mercado, né? Ela tem clientes, fornecedores, concorrentes, ela tem ambiente externo disruptivo, com tecnologias mudando. Os governos também não jogam sozinhos. E o momento tático operacional, onde tudo se decide, né? É o momento de fazer. E esses 4 momentos, eles são momentos que andam juntos, né, gente? No momento de fazer, a gente está elaborando estratégia. No momento de explicar a realidade, nós podemos também retomar isso na discussão de estratégia, porque a estratégia tem problemas também. Existem problemas estratégicos. Então, são momentos recursivos. Eles acontecem de uma forma dinâmica, de uma forma sistêmica. Eles não são lineares. Mas toda estratégia tem esses 4 passos. Saber explicar a realidade, saber atuar criativamente, desenhar projetos criativamente, com inovação, atuar estrategicamente, conhecer a realidade dos meus aliados e dos meus concorrentes, e atuar pensando numa organização eficiente, eficaz e efetiva, né, com práticas de melhorias constantes, uma organização inovadora. A administração estratégica, como eu já falei, surge lá no final dos anos 50, né, anos 60, resultando de uma série de avanços na própria administração, embora não haja um grande consenso na literatura sobre o que é de fato a administração estratégica, há uma visão mínima de que ela trabalha com a ideia sempre de que missão e valores orientam sempre o modelo competitivo, que olha para dentro e para fora da organização, rumo ao futuro, né? Os conceitos dessa administração estratégica estão relacionados a um processo contínuo de gestão organizacional integrada entre os vários setores da empresa, né? Esse diagrama traz um pouco isso, o ambiente setorial, o macroambiente, aí vai para o ambiente interno, organiza os recursos, articula com missão e objetivos, formula estratégia, a estratégia das unidades estratégicas de negócio, as UENs, né? A gente viu isso antes no outro diagrama, implementa, isso afeta a estrutura organizacional, trabalha com variáveis como poder, liderança e cultura, o controle estratégico atua nessas variáveis, e isso vai determinar o desempenho. É uma figura lógica, né? A ideia do Mintzberg, que a estratégia é emergente, né?
O propósito da administração estratégica, que é sempre atender à integração dos sistemas, assegurar coerência com as várias partes da empresa e a visão estratégica, harmonizar a ampliação da estratégia, oferecendo soluções de compromisso entre objetivos e a vitalidade organizacional. Aqui eu ressaltei a ideia da composição de interesses, né? É muito difícil hoje, numa sociedade tão heterogênea e diversa, a gente fazer isso de forma perfeita, né? Em seguida, o nosso material traz várias frases do professor Matias Pereira, aqui da UNB, sobre, enfim, conceitos, né? Do que seria uma visão estratégica, né? Um pensamento estratégico, como forma singular de refletir a organização, desenvolver habilidade de análise, posicionamento perante a comunidade, habilidade crítica no uso de instrumentos de planejamento. Então, coisas que a gente vem frisando, né? Vou passar aqui rapidamente. Definição do Kotler, que é uma referência obrigatória para a área de marketing e de marketing estratégico, né? Também traz os mesmos elementos, políticas funcionais, macroestratégia, macroobjetivos, objetivos funcionais, a elaboração do MINSPER, na Safari de Estratégias, né? Tem várias escolas de planejamento, empreendedora, do conhecimento, escolas de poder, são as várias escolas, né, que organizaram a literatura, o pensamento de planejamento estratégico, a estratégia competitiva do Porter, com as 5 forças competitivas, né, novos concorrentes, substitutos, poder de negociação dos compradores, né, barganha dos compradores, dos clientes, né, negociação com os fornecedores e a rivalidade dos concorrentes existentes, né? São o diamante do Porter, né? As 5 forças estratégicas ou competitivas do Porter. Em seguida, eu coloquei as recomendações estratégicas do Carlos Matos, que eu acho muito interessante, né? Aprecie eficazmente a situação, dissolva o problema em espaços maiores, compatibilize a relação entre recursos que você tem e objetivos que você pretende atingir, para evitar o voluntarismo, né? Aquela ideia de que a empresa pode tudo. Não, a empresa está limitada por recursos, de tempo, inclusive. Mantenha a concentração, evite a distração tática, né? Paisagem de urgências. Use o rodeio tático, evite a síndrome do touro, não confundir o tático com a negociação do doutrinário, né? O touro pensa com o coração e empurra com a cabeça, né? Tem que fazer o contrário, né? Tem que empurrar com o coração, quer dizer, a emoção, a vitalidade, a energia, o compromisso, a paixão, tem que vir do coração, mas a razão tem que ficar na cabeça. Tem que equilibrar a razão e a emoção o tempo inteiro. Economia de recursos, a melhor estratégia é aquela que ganha sem gastar nada, né? Não abusar do poder, não ganhar oponentes sem necessidade. Valorize os demais atores, né? Valorizar a concorrência. A estratégia correta é aquela que valoriza a concorrência e que aprende com a concorrência. Encadeamento estratégico, não tem vácuo em política, nem no governo, nem no mundo empresarial. Evite trabalhar com a certeza, né? Todos os modelos de certeza preditivos, estocásticos, eles falham, porque a realidade sempre ganha na improvisação e nas soluções artesanais, e o mundo é sempre muito mais criativo que os nossos planos. Trabalhar sempre com a ideia desse triângulo estratégico, né? Com quem que eu faço minhas ações estratégicas, para que eu faço as ações estratégicas e qual é a chance de êxito que eu tenho. Não há estratégia bem-sucedida sem sorte, né? A sorte é um componente da estratégia. Isso é preciso dizer, gente, porque por mais tecnicamente e racionalmente resolvida a estratégia, ela depende de fatores imponderáveis. Mas quem está bem preparado consegue aproveitar as melhores oportunidades, né? E a imagem também é um recurso na estratégia, né? As aparências, né? Quais são os princípios negativos? Evitar o pior é sempre prioridade. Na crise de 2008, por exemplo, a gente viu muitas empresas violando esse princípio. Elas não evitaram o pior. Elas continuaram arriscando numa situação onde arriscar não era a decisão mais adequada. Nunca enfrentar o adversário quando estiver preparado. Esse princípio até que vem lá do Sun Tzu, da arte da guerra. Nunca reforce uma estratégia que não deu certo. Quer dizer, só tem um jeito de uma coisa dar errada, é fazer o que se fez antes, quando ela deu errado anteriormente. Se continuar fazendo a mesma coisa, ela vai continuando dando errado.
Não confunda reduzir incerteza com preferir certeza. Há casos em que a maior ousadia significa a maior sabedoria. Quer dizer, tem casos que a melhor solução é arriscar. Não se distraia com pormenores, né? Minimize a capacidade de retaliação do adversário. Na política, após derrota, crie espaços para cooperação. No mundo empresarial também funciona assim, né? Nenhuma empresa vive sozinha, né? Nenhuma empresa vive sozinha. A aplicação da estratégia em cada caso concreto exige criatividade para enfrentar surpresas. Qualquer recurso pode ser usado como meio estratégico, né? Que é uma figura engraçada, né? Do sapo apertando o pescoço do pato, né? Enfim. Pensamento estratégico, então, está colocado aqui em sete posições, né? Imposição, persuasão, negociação, mediação, coação, confronto, dissuasão. São, digamos assim, diretrizes para a elaboração de uma estratégia, né? Por exemplo, a estratégia que mais economiza recursos e alcança resultados é dissuasão. A ameaça de aplicação de força implica em expor e exibir a própria força e demonstrar a capacidade e a vontade de usá-la. Quer dizer, a empresa tem que gastar recursos para conseguir uma capacidade estratégica e um bom posicionamento de mercado e demonstrar que pode enfrentar, por exemplo, uma concorrência de preços com um concorrente agressivo, uma estratégia hostil, mas não chegar até as últimas consequências, porque isso implicaria um gasto de recursos muito grande para o concorrente e para ela mesma, né? Então, aqui eu botei um gráfico onde dá para fazer combinações, né, da tática, que é o como, e da estratégia, que é o porquê, entre eficiência e ineficiência, né? As posições são prosperar, morte rápida, quando combina uma estratégia ineficiente com uma tática eficiente, morte lenta ou a sobrevivência, né? Obviamente que todas as empresas e instituições buscam uma estratégia que seja de excelência, executada de forma brilhante através de uma tática que também seja eficiente, né? Ficar sem opções estratégicas, sem saber qual é o caminho a seguir, é o sintoma mais agudo de falha no pensamento estratégico. Só resta a sorte. Então, a pior estratégia é aquela que deixa a empresa, a instituição, sem opções, sem alternativas, certo? Para entender a essência do planejamento estratégico, é preciso responder as perguntas: quem somos nós? Qual é a razão de ser da organização? Para onde que a gente vai? É onde a empresa mira alcançar os objetivos, né? Visão de futuro. Como estamos? Aí o Balance Scorecard, né? Que é toda a parte final aí do material vai falar sobre isso, que eu nem vou comentar porque tem muita literatura sobre isso e ele virou praticamente o mainstream das metodologias, né? Eu prefiro dar ênfase mais nessa parte central, que são os conceitos que estruturam o pensamento e a reflexão sobre a estratégia. Como vamos? Meios para a organização utilizar a visão de futuro e objetivo estratégico que organiza meta e projeto. O que torna o planejamento estratégico? Primeiro, tem que ser para toda a organização. Para que serve uma estratégia? Uma das melhores respostas seria para aproveitar uma determinada oportunidade, afastar uma determinada ameaça, sustentar uma determinada posição ou para sair de uma determinada crise. Estratégia é a concentração de esforços. Nem sempre a estratégia é escrita, às vezes ela é tácita, né? E, obviamente, quanto mais clara, mais comunicável e gera mais engajamento e participação da organização. Ela precisa constantemente ser reavaliada, porque as circunstâncias mudam. E, na prática, sempre existe uma sequência estratégica, né? Nunca existe um raio no céu azul. Aqui os passos de execução da estratégia: a elaboração, a implementação, controle e avaliação, monitoramento e uma relação sistêmica entre os 4 passos, né? As metodologias clássicas de planejamento estratégico: declaração de missão, visão, avaliação do ambiente externo, definição dos objetivos, seleção das melhores estratégias, integração das políticas, medição e avaliação de desempenho. Aqui eu tenho esse diagrama que relata esses passos, né, em forma de escadinha, uma síntese dele com os 3 grandes momentos. Depois eu
coloco o material na plataforma, vocês podem ver com mais calma. O SWOT, análise de cenários, que é fundamental para a estratégia, né? Por que a gente faz análise de cenários? Geralmente um cenário pessimista, um cenário conservador e um cenário otimista, né? E aí a gente escolhe o cenário mais provável, e sobre esse cenário que combina os demais, a gente constrói a estratégia da instituição, a estratégia da organização. O cenário é a cena, o contexto em que o plano se desenvolve. A vantagem de fazer cenários é evitar que os piores cenários aconteçam, né? Evitar que os problemas aconteçam, neutralizar um viés determinista, combater essa cegueira situacional que a gente tem, aprofundar a análise estratégica, superar uma visão imediatista, estimular a criatividade, e fundamentalmente isso, né? O pior cenário, o objetivo do cenário é evitar o pior problema, evitar a pior configuração, né? Para a empresa. Várias definições de cenário, do Peter Schwartz, do Ratner, do Michael Porter, do Godet, que é um grande pensador francês na área de cenários, Michel Godet. O Godet fala, por exemplo, cenário é o conjunto formado pela descrição coerente de uma situação futura e pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da situação de origem a uma situação futura, né? E aqui o próprio mundo VUCA, né, desses cenários. Volatilidade, complexidade, ambiguidade, incerteza, né? Quanto você sabe sobre a situação, quão bem você consegue prever os resultados das suas ações. De novo, recomendando o livro do Mintzberg, né? E com o livro do Mintzberg, eu coloquei aqui as duas capas dele, a capa inicial que saiu em inglês, né, em 94, e depois ele foi publicado pela Artes Médicas, Ascensão e Queda de Planejamento Estratégico. Eu recomendo fortemente a compra desse livro, gente. Ele é um livro que faz uma síntese muito boa da trajetória do planejamento estratégico corporativo, empresarial e também público, e uma sugestão de melhoria, de sofisticação, de maior criatividade, como a gente trabalhou no nosso curso. E com isso, então, vou terminando a aula de hoje, recomendando para que vocês aprofundem esse estudo. Ele é praticamente inesgotável, né? Esse tema, ele abre portas para muitas outras áreas do conhecimento, não só na administração pública e privada, mas na formulação de estratégia, que envolve ciência política, envolve economia, envolve jogos, envolve, enfim, psicologia social, né? Envolve uma série de outras disciplinas do conhecimento. E, hoje em dia, mais do que nunca, né, o pensamento estratégico é uma habilidade horizontal nas empresas, né? Todos os funcionários têm que ter capacidade de raciocínio e planejamento estratégico, independente da função que ocupem, pela conjuntura, pela mudança de modelos de negócio, pela convergência de novas tecnologias. Então é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e bons estudos a todos.